O grande Carl Sagan tem um texto muito interessante para a gente refletir sobre como o conhecimento científico é mal interpretado, né, popularmente. Ele dizia que certa vez estava lendo um jornal que publicou uma pesquisa, tipo Datafolha, onde eles haviam feito uma descoberta de que 90% dos estadunidenses gostavam de ciência. E essa pesquisa intrigou o Carl Sagan, porque ele havia lido recentemente uma outra pesquisa, essa já de cunho universitário, que publicou que 95% dos estadunidenses eram analfabetos científicos. E aí isso pôs na cabeça dele, né? Como assim? Uma pesquisa diz que os estadunidenses gostam de ciência. A outra diz que eles são analfabetos científicos. Uma delas está errada, né? Essas pesquisas são excludentes. E aí, curiosamente, ele ia fazer uma palestra numa universidade e ele viajou, chegou no aeroporto, tinha que pegar um táxi para ir até o local do evento, né? E ele entrou no táxi e o taxista já informou: o trânsito hoje está horrível, então acho que a gente vai demorar para chegar no local. E aí, Carl Sagan já ficou meio desanimado, tal, mas aí o taxista, como de praxe, resolveu puxar assunto para conversar e perguntou qual era o nome, né, do Carl Sagan. E aí ele respondeu: sou o Carl Sagan. Aí o taxista ficou surpreso e disse: ué, deve ser estranho ter o mesmo nome daquele famoso cientista. E aí o Carl Sagan disse: eu sou cientista. E aí o taxista ficou super feliz da vida, né, porque estava ali levando o Carl Sagan para uma palestra e disse: nossa, estou muito feliz, eu gosto muito de ciência, sabe? E aí o Sagan ficou feliz também. Pô, que bom, né? Pelo menos eles teriam um assunto para conversar no trajeto, já que ia demorar mesmo, né? Mas a felicidade do Carl Sagan demorou pouco para acabar, porque o taxista resolveu continuar falando que gostava muito de ciência, que ele gostava muito de ufologia, de vida alienígena, de astrologia, e perguntou: é com isso que o senhor trabalha? E o Sagan ficou meio sem jeito, né? E não sabia como que de forma educada ele poderia informar o taxista que ufologia, astrologia, vida alienígena não são ciências. No entanto, naquele momento o Carl Sagan se deu conta de que aquelas duas pesquisas, a do jornal e a da universidade, elas não eram excludentes. Pelo contrário, uma afirmava a outra. Quer dizer, muitas dessas pessoas que disseram gostar de ciência não sabem o que é ciência. E, na verdade, elas gostam de algo que elas acham que é ciência. E a contradição torturante que o Sagan narra é que quanto mais ele tentava mostrar para o taxista que aqueles assuntos não eram científicos, mais o taxista afirmava que eram científicos. Quer dizer, o taxista se julgava mais conhecedor de ciência do que o próprio cientista. E que fique claro que eu não estou desmerecendo aqui o taxista. A questão é que a crença é cruelmente alienante. Porque ela cria uma arrogância, ela faz uma pessoa leiga se sentir mais especialista no assunto do que o próprio especialista, a ponto de querer definir para o especialista o que é aquele conhecimento. E o Carl Sagan, muito sábio, percebeu que seria estúpido por parte dele tentar rebater aquela crença. Porque não havia uma abertura mínima por parte do taxista para reformular, para repensar aquela crença. E é daí que vem uma citação, uma frase famosa do Carl Sagan, onde ele diz que o maior desafio de se quebrar uma crença é que ela não se baseia em evidências, mas numa profunda necessidade de acreditar. E vale a pena dizer isso de novo. O maior desafio em se quebrar uma crença é que ela não se baseia em evidências, mas numa profunda necessidade de acreditar. A crença gera um apego existencial, de tal forma que abrir mão da crença significa abrir mão da própria existência. A pessoa se torna escrava da própria crença, o que é deprimente. Agora, felizmente, há também aqueles que têm coragem de questionar a própria crença, a ponto de abrir mão dela. E eu arrisco dizer que isso só se torna possível diante de um conhecimento crítico, um conhecimento que transcende o senso comum, que está além desses debates de Facebook, né? Eu estou falando de um conhecimento advindo do estudo, do ato de se estudar. E esse verbo, para muita gente, infelizmente, é complicado. Estudar.
Porque é tão confortável admitir que o conhecimento pode vir sem esforço, por osmose, sabe? Assistir um seriado, um documentário e pronto, tá feito. Mas não é assim. E essa é uma crença existencialmente opressora, que nos escraviza. E nos escraviza pelo próprio conforto que ela proporciona. O conhecimento que liberta é o conhecimento que vem do estudo, do esforço, da disciplina. E eu tô cada vez mais convencido que, infelizmente, é para poucos. A maioria se voluntaria à servidão. Faz um tempo, um rapaz que eu nunca vi na vida me mandou uma mensagem privada com um texto em que ele descrevia uma teoria do espaço-tempo que ele mesmo desenvolveu. Guardadas as devidas proporções, eu me senti mais ou menos como Carl Sagan conversando com um taxista, porque o texto do rapaz estava recheado de erros conceituais, de inconsistências. E é claro que o meu papel de professor não é usar o conhecimento para constranger uma pessoa, mas sim para encantá-la. E eu tentei, de todas as formas educadas, eufemistas, delicadas, apontar que não havia como construir um conhecimento científico abrindo mão do próprio conhecimento científico. Quer dizer, se ele queria criar um conhecimento, ele teria que estudar a física que já foi desenvolvida sobre aquele tema. Ele teria que conhecer a física de Newton, de Einstein, enfim. Eu me esforcei para tentar mostrar isso ao rapaz da forma mais educada possível. Sabe, eu demorava um bom tempo para conseguir responder de uma forma não agressiva, com todos os cuidados linguísticos. Mas um dia ele me mandou uma mensagem completamente grosseira, estúpida, me xingando e dizendo que eu que tinha que estudar a teoria porque eu não estava entendendo o que ele estava dizendo. E é aí que você percebe o quanto a alienação é ardilosa, porque ela te impede de flagrá-la em si mesmo. A alienação é como uma mancha no teu olho que te dá a impressão de que é o mundo que está manchado. É como uma sujeira na tua lente que te dá a certeza de que é o mundo que está sujo. Por isso que eu digo que quando você flagrar a alienação em outra pessoa, tome muito cuidado e questione-se se ela não está em você mesmo. Ela até pode estar no outro, mas sempre questione o quanto ela pode estar presente em você mesmo. Tchau.